livro perdido de Diógenes, a história jamais contada. Introdução. 3 Diógenes estão envolvidos na materialização deste livro. Diógenes, o cínico de Sinope que o inspirou, Diógenes Laércio, o biógrafo de filósofos que viveu no século III d.C. e que escreveu sobre a vida e as opiniões de Diógenes, entre outros filósofos, e Diógenes Lima, o filósofo cínico pós-moderno que aqui compila e vos narra as enriquecedoras anedotas de Diógenes, o cínico de Sinope. Nascido em 413 a.C. na cidade de Sinope, atual Turquia, Diógenes era filho de um fabricante de moedas. Um fato de forjar moedas levou à prisão de seu pai e Diógenes ao exílio. Por esse motivo, viveu grande parte de sua vida em Atenas, onde teria se tornado um discípulo de Antístenes, antigo pupilo de Sócrates. Tornou-se um mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude. Disse que teria vivido num grande barril no lugar de uma casa e perambulava pelas ruas carregando uma lamparina durante o dia, alegando estar procurando por um homem honesto. Posteriormente estabeleceu-se em Corinto, onde continuou a buscar o ideal cínico da autossuficiência, uma vida que fosse natural e não dependesse das luxúrias da civilização. Por acreditar que a virtude era mais bem revelada na ação e não na teoria, sua vida consistiu numa campanha incansável para desbancar as instituições e valores sociais do que ele via como uma sociedade corrupta. Seria este livro uma obra de ficção e qualquer semelhança e ou relação com personagens, fatos e acontecimentos históricos reais teria sido mera coincidência? Ou seria fruto de delírios mediúnicos do autor em uma canalização espírita? Que o leitor decida. Fragmentos de papiros que preservam parte de obras de Diógenes Laércio, encontrados em Oxyriuncus no Egito e publicados na série The Oxyriuncus Papyrium, são as referências para a estruturação desse livro que narra a história de Diógenes, o mais destacado filósofo cínico que vivia como um mendigo e desprezava as convenções sociais e religiosas da sua época. Diógenes de Sinope não tinha uma religião definida, mas acreditava em um Deus único e universal que governava todas as coisas. Ele também se considerava um cidadão do mundo e não se identificava com nenhuma cidade ou nação. Que as sábias e profundas reflexões de Diógenes, o cínico, contidas em suas anedotas aqui compartilhadas, possam ser fontes de luz e sabedoria na vida daqueles que tiveram a fortuna de, em algum momento mágico de bênçãos em suas vidas, entrarem em contato íntimo e enriquecedor com elas em suas jornadas evolutivas. Capítulo 1. Da infância à maioridade. No dia do nascimento de Diógenes, estava chovendo fraco quando um raio caiu em cima de uma árvore. O seu pai Cesias, o banqueiro, curioso, foi até a árvore, e quando ele chegou perto da árvore, ele viu um nome pegando fogo na árvore. Esse nome era Diógenes. Foi Deus que escreveu o nome de Diógenes na árvore. Cesias, o banqueiro, voltou para casa. O seu filho nasceu e Cesias disse: essa criança que nasceu será chamada de Diógenes, e a partir de hoje a nossa família se chamará de família Diógenes. E então Cesias contou para sua família o episódio raro que testemunhou e que algum Deus tinha escrito esse nome Diógenes na árvore. Assim surgiu a família Diógenes. No dia que Diógenes nasceu, sua avó deu um cachorrinho de presente para ele. Foi a avó de Diógenes que fez o parto dele. Ana, a mãe de Diógenes, tinha um coração bom e, apesar de ser de família nobre, ajudava os pobres com frequência. Quando Diógenes tinha 3 anos, a sua avó morreu. Quando ele tinha 6 anos, a sua irmã Lloyd nasceu. Diógenes, nesse então, começou a ajudar o seu pai na fabricação de moedas e seu avô na fabricação de joias. Quando tinha 10 anos, ele estava do lado de fora da sua casa à noite brincando com seu cachorro quando ele viu uma luz branca no céu. A luz branca foi até ele, ficou em cima dele e o cobriu. Seus pais viram tudo pela janela. Diógenes no pátio da casa envolto naquela misteriosa luz. Diógenes aprendeu a fazer colares com seu avô joalheiro que morreu quando ele tinha 13 anos.
Depois disso, ele continuou ajudando seu pai na fabricação de moedas em Sinop. Aos 15 anos, ele se apaixonou por uma escrava menina que estava sendo vendida no comércio. Ela era de uma cidade do outro lado do Mar Negro e tinha a mesma idade dele. Diógenes quis comprá-la, mas não tinha dinheiro nem idade para isso. Mas determinado a tê-la, ele pediu à sua família para comprar a escrava menina, mas seus pais recusaram, pois já tinham um servo e uma serva. Diógenes então teve uma ideia. Ele vendeu seu cavalo por 30 moedas e procurou um casal pobre no comércio. Ele pediu para eles comprarem a escrava menina para ele e disse que era filho de Cesias, o banqueiro, e que trabalhava com seu pai na fabricação de moedas no palácio. Ele prometeu ajudar o casal pobre e disse que tinha que comprá-la, pois estava apaixonado pela escrava. O mercador vai ver que somos pobres e que não somos nobres, disse o casal. Não se preocupem, eu vou pegar as roupas de meus pais para vocês se vestirem e parecerem nobres, disse Diógenes. Não falem nada para ninguém, eu vou namorar ela e depois me casar com ela, disse Diógenes para o casal. A escrava menina se chamava Débora e se apaixonou por Diógenes. Ela agradeceu a ele e ao casal pobre que a levou para a casa deles. Diógenes disse para seus pais que tinha deixado seu cavalo amarrado e que ele tinha sumido. Ele começou a namorar Débora na Vila dos Pobres, sem contar para sua família que ela era a escrava menina que ele queria comprar. Seu pai não gostava dela porque ela morava na Vila dos Pobres. Sua mãe gostava dela porque ela era uma menina muito educada. Diógenes pediu à sua mãe para arrumar um emprego para o homem que estava criando Débora. Sua mãe arrumou um emprego de jardineiro na casa deles. Quando ele fez 18 anos, ele se casou com Débora. O pai de Diógenes deu uma casa para eles morarem. Eles tiveram um filho que se chamou Paulo. No dia em que Paulo nasceu, Diógenes contou para sua família a verdade sobre Débora. Vocês se lembram da escrava menina de 15 anos que eu pedi para vocês comprarem para mim e vocês não compraram? Hoje ela é a minha mulher, disse Diógenes. Como assim, Diógenes? Perguntaram seus pais espantados. No dia em que eu falei que o meu cavalo tinha sumido, eu tinha vendido ele por 30 moedas e tinha pedido a um casal pobre para eles comprarem a escrava menina para mim e eles compraram. Hoje o casal pobre são seus pais de criação, o jardineiro e a sua mulher, explicou Diógenes. Capítulo 2. Dos 30 aos 40 anos. Aos 24 anos, Diógenes viu sua irmã Lóide se casar com um comerciante de Jerusalém. Eles tiveram uma filha e foram morar na Cidade Santa. 4 anos depois, Diógenes teve sua própria filha Turquia e fez uma grande festa. Uma noite, quando Diógenes tinha 30 anos, ele estava do lado de fora da sua casa quando viu uma bola de fogo no céu. A bola de fogo caiu no seu quintal e deixou uma pedra maior do que a sua mão saindo fumaça. Diógenes pegou a pedra e foi surpreendido por um anjo que apareceu diante dele. Diógenes, eu sou um anjo. Não tenha medo. Eu venho em nome do Deus único, disse o anjo. Deus único? Onde está a imagem dele? Perguntou Diógenes assustado. Ele não tem rosto, ele é invisível, mas ele tem muito poder. Ele é o Criador de tudo e você deve amá-lo sobre todas as coisas. Você é o escolhido dele e não deve adorar mais nenhuma imagem dos falsos deuses. Faça 2 colares dessa pedra. Um colar é para você usar e o outro colar é para você guardar, disse o anjo. E o outro colar é para quem? Perguntou Diógenes. É para uma pessoa especial. Um dia eu direi para quem você vai dar, disse o anjo e sumiu. Diógenes e sua família passaram a adorar o Deus único depois que ele viu o anjo e recebeu a pedra. Ele fez 2 colares da pedra e usou um deles. O outro ele guardou, esperando pelo dia em que o anjo voltaria. Seu filho Paulo começou a trabalhar com ele e seu pai Cesias na fabricação de moedas. Aos 19 anos, Paulo se casou com a filha de um pescador e tiveram um filho. Diógenes perdeu sua mãe aos 35 anos e ficou muito triste. Capítulo 3. Dos 40 aos 50 anos. Quando Diógenes tinha 40 anos, a cidade de Sinop estava ameaçada pelos persas, que estavam no auge da expansão de seu império e invadiam muitas cidades. O rei de Sinop estava apavorado, pois seu exército era fraco.
Foi nesse então que o anjo apareceu novamente para Diógenes e disse: Diógenes, escuta-me. Os persas estão chegando. Eles vão invadir Sinope e matar o rei. Vai embora para a cidade de Atenas com sua família. Por que Atenas? Perguntou Diógenes. Porque lá você viverá muitos anos e terá uma grande geração espalhada pela terra. Seu nome será lembrado até o fim do mundo. Se ficar em Sinope ou morar em outro lugar sem ser Atenas, vai morrer logo. E o que faço com os meus bens? Falsifique 90 moedas com seu rosto e escreva uma frase nas moedas, e deixe as 90 moedas no palácio de Sinope. Pegue quanto puder de ouro, prata, joias, moedas e pedras preciosas e leve-as para Atenas. Lá você construirá um templo para o Deus único. Mas lá em Atenas tem muitos deuses. Eles não vão aceitar um Deus invisível. Construa o templo que Deus te protegerá. Eu estarei com você no dia de pegar o tesouro no palácio de Sinope. E o outro colar que eu guardei? No dia eu direi para quem você vai dar. Quando será esse dia? Daqui a 30 dias eu voltarei para te ajudar a pegar o tesouro do palácio. E o anjo sumiu. Diógenes contou para sua família sobre o plano do anjo. Ele chamou os pais de criação de Débora, o jardineiro e sua mulher, e os convidou para irem com ele e Débora para Atenas. Mas eles quiseram ficar em Sinope. Ele também chamou seu pai Cesias, mas ele estava muito doente e perto de morrer. Então, ele deu sua casa em Sinope para o jardineiro e sua mulher. 30 dias depois, como havia dito, o anjo voltou na calada da noite e levou Diógenes, seu filho Paulo e seu pai Cesias até o quarto onde estavam os baús do tesouro do rei. Havia 4 soldados vigiando, mas o anjo soprou e eles caíram em um sono profundo. O mesmo aconteceu com todos que cruzaram o caminho deles. Eles pegaram os baús de tesouro e levaram em uma carroça até os barcos. O anjo sumiu novamente sem deixar vestígios e sem dizer se voltaria algum dia ou quando voltaria. Diógenes entrou no barco com sua família e seu casal de servos. Seu pai Cesias ficou em Sinope. Eles partiram para Atenas, deixando para trás as 90 moedas falsificadas com o rosto de Diógenes para o rei de Sinope em um baú. Quando o rei de Sinope descobriu que seu tesouro tinha sido roubado por Diógenes, mandou prender seu pai Cesias e também mandou seus barcos perseguirem o barco de Diógenes, que já estava em alto mar com sua família e seus servos. Durante a fuga, uma forte tempestade ameaçou afundar o barco com a família de Diógenes. Diógenes clamou a Deus e viu uma estrela brilhando no céu. Foi nesse momento que uma grande onda cobriu os barcos do rei de Sinope e eles afundaram. Diógenes seguiu para Atenas com sua família e o tesouro em paz. 3 dias depois, os persas invadiram Sinope e mataram um rei. O rei da Pérsia perguntou pelo tesouro, mas o rei de Sinope disse que Diógenes tinha levado tudo e só tinha deixado 90 moedas falsificadas com seu rosto e uma frase nas moedas. A frase dizia: só existe um único Deus, o Criador de tudo. O rei de Sinope jogou as moedas nos pés do rei da Pérsia e disse: prefiro Diógenes com meu tesouro a vocês persas imundos. O rei da Pérsia o matou e 2 dias depois Cesias, o pai de Diógenes, morreu na prisão. Ele também tinha dado sua casa para seus servos antes de morrer. 1 mês depois, Diógenes chegou a Atenas no ano 373 a.C. Ele tinha 40 anos. Ele comprou uma casa e abriu um comércio de joias. Ele também comprou um terreno para construir um templo para o Deus único. Ele passou a perseguir o filósofo Antístenes, discípulo de Sócrates, para aprender sua filosofia. Antístenes não queria ensinar Diógenes, pois ele era um desconhecido. Um dia, Antístenes se irritou com a insistência de Diógenes e disse: Diógenes, eu vou quebrar esse pau na sua cabeça. Golpeia, golpeia, pois não acharás madeira tão dura que me faça desistir, como me parece que é o teu dever, respondeu Diógenes. Antístenes ficou impressionado com as palavras e determinação de Diógenes e disse: Diógenes, você sabe ler, escrever e desenhar. Me parece que você já é um sábio. Eu só dou aula para as pessoas pobres na minha casa. Antístenes, nessa vida somos todos iguais, disse Diógenes. Antístenes era um homem simples que praticava as grandes filosofias. Diógenes disse a ele:
Antístenes, eu comprei um terreno e amanhã eu vou começar a construção do templo do meu Deus. Antístenes aceitou Diógenes como seu aluno e recebeu dele um anel de ouro. Ele passou a dar aulas para Diógenes na sua casa. Quando Diógenes tinha 41 anos, o templo ficou pronto. Ele construiu um pequeno templo com os tesouros do baú e passou a dar cultos no templo para o povo falando do Deus único. Foi nessa ocasião que Diógenes convenceu Antístenes que só existia um Deus. O templo era cheio de famílias pobres e mendigos, que Diógenes ajudava com alimentos, roupas e remédios. Ele comprou uma casa e montou um albergue para os moradores de rua. Naquela época, o único templo que acolhia os pobres e os mendigos era o templo de Diógenes. No templo não havia nenhuma imagem dos deuses gregos. Diógenes era muito criticado pelo povo de Atenas por isso. Um dia, Diógenes estava almoçando com os mendigos no mercado quando o comerciante o reconheceu e disse: Diógenes, você é um nobre. Como pode almoçar aqui com os mendigos? Quando a gente tem fome, come onde quer. São mais eles na minha casa do que certos ricos chatos, respondeu Diógenes. Diógenes viu seu filho Paulo, sua mulher e seus filhos partirem para Roma para falar do Deus único. Ele viu sua filha Turquia se casar com um comerciante egípcio e ir morar no Egito. Ele perdeu seu mestre Antístenes, que morreu aos 80 anos. Ele perdeu sua mulher Débora, que ele amava muito. Ele ficou sozinho em Atenas. Capítulo 4. Dos 50 aos 60 anos. Quando ele tinha 50 anos, ele estava no templo orando quando Deus falou com ele e disse: Diógenes, meu amado, eu sou o seu Deus, o Criador do céu e da terra. Não tenhas medo. Estou no controle. Saia afora do meu templo. Diógenes saiu e viu uma nuvem com forma humana no céu. Era Deus que dizia: Diógenes, abandone tudo e viva uma vida simples. Só não largue os 2 colares. Sim, Senhor, eu farei a sua vontade, disse Diógenes. Diógenes, do seu sangue sairá um profeta. Fui eu quem escreveu o seu nome na árvore. Eu darei o poder a você para você usar para fazer o bem. Diógenes, o seu corpo não será enterrado neste planeta, e sim em outro. Meu Deus, que o Senhor me abençoe até o último dia da minha vida, disse Diógenes. Sim, Diógenes, eu estarei com você onde você estiver, disse Deus, e a nuvem se desfez. Diógenes, a partir de então, abandonou tudo para viver como um mendigo. Ele deu sua casa para seu casal de servos e abriu um comércio de tecidos para eles. Ele deu seu comércio, seu barco e suas joias para seus alunos para eles continuarem a manter o templo e ajudarem os pobres e os animais. Diógenes passou a viver em um barril nas ruas de Atenas, cercado por cachorros. Diógenes deixou muitas frases de reflexões sábias, mas na impossibilidade de colocar todas aqui, selecionei algumas. Um dia seu amigo ferreiro disse: Diógenes cínico, você não pode largar tudo e viver como um mendigo. Posso tudo naquele Deus que eu confio, respondeu Diógenes. Um dia, os filósofos perguntaram para Diógenes: Diógenes, você nasceu em Sinope, mas você já é um ateniense. Não sou um ateniense, eu sou um cidadão do mundo, respondeu Diógenes. Um dia, Diógenes viu uma mulher pedindo esmola para as estátuas dos deuses e disse: Mulher, você acha que essas estátuas vão estender a mão para te ajudar? Só o meu Deus pode te ajudar. Ela disse: Senhor, eu e a minha filha estamos passando fome. Depois que meu marido morreu, nós perdemos tudo. Diógenes disse: Vá ao meu templo e adore somente o meu Deus. A mulher e a filha foram ao templo de Diógenes e Deus mudou a vida delas. Um dia, Platão e os outros filósofos foram ao templo do Deus de Diógenes e disseram: Diógenes, os deuses vão derrubar esse pequeno templo porque é cheio de famílias pobres e mendigos. Diógenes respondeu: Platão, só existe um Deus. Até a minha morte o templo ficará de pé. Platão disse: Diógenes, você é o filósofo mais maluco de toda a Grécia. Você é o Sócrates enlouquecido. Um dia, Diógenes estava em seu barril tomando banho de sol quando o rei Alexandre chegou montado a cavalo e disse: Diógenes sábio, não me amaldiçoe.
Peça-me o que quiser e eu te darei, até metade do meu reino. E Diógenes disse: você não pode me dar tudo o que eu quero, não pode me dar outro sol. O rei Alexandre olhou para o sol e disse: eu realmente não posso lhe dar outro sol. E Diógenes então disse: já que você não pode me dar outro sol, então por favor, saia da frente do sol e deixe-me tomar o meu banho de sol. Só o meu Deus pode me dar outro sol. Um dos generais do rei Alexandre disse: Diógenes é o filósofo mais maluco da Grécia. E então Alexandre disse: se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Um dia, Diógenes estava sobre os ossos de várias pessoas mortas quando o rei Alexandre perguntou: Diógenes, o que você está procurando nesse monte de ossos? Diógenes respondeu: estou procurando os ossos do seu pai, mas não consigo distinguir os ossos dele dos ossos dos servos dele. Teve um dia que Aristóteles convidou o amigo Diógenes para um jantar no palácio. Diógenes foi para o jantar e os dois conversaram muito. O rei Alexandre demorou muito tempo para unir todas as cidades gregas para lutar contra os persas. Os persas já estavam na porta da Grécia, mas o rei Alexandre conseguiu unir as cidades gregas. Quando o rei da Pérsia descobriu que Diógenes estava em Atenas, ele mandou 90 moedas falsificadas com o rosto de Diógenes para Alexandre e pediu a cabeça de Diógenes. Mas Alexandre não entregou Diógenes aos persas. Um dia, Diógenes foi assistir a uma palestra de Platão, que palestrando disse que o homem era um frango sem pena. No dia seguinte, Diógenes foi a outra palestra de Platão e levou um frango depenado e disse: tá aqui, Platão, seu homem sem pena, conversa com ele. E todos caíram na gargalhada. Um dia, Diógenes foi convidado para um aniversário de um professor amigo dele. O irmão do professor jogou um osso nos pés de Diógenes. Diógenes não pensou duas vezes. Ficou de quatro e pegou o osso com a boca. Enterrou e disse: guardei o osso, porque mais tarde terei fome. O cachorro de Diógenes urinou no pé do irmão do professor. Todos riram e o irmão do professor disse: Diógenes, seu cínico, tira esse cachorro daqui. Um dia, Diógenes foi convidado para um casamento. O pai da noiva disse: Diógenes, cuidado para não cuspir no chão dessa casa. Diógenes olhou para um lado e para o outro e cuspiu na cara do pai da noiva e disse: eu achei um lugar pior para cuspir do que o chão, e é a sua cara. Todos riram. Um dia, Diógenes viu um rato correndo pela rua sem destino quando um homem disse: sabe, Diógenes, tá maluco observando esse rato correndo de um lado para o outro? Diógenes respondeu: esse rato não está preocupado com o destino, enquanto você está preocupado com sua riqueza. Todos os anos na cidade de Atenas havia jogos. Um dia, Diógenes estava com sua lanterna acesa em plena luz do dia quando um soldado perguntou: Diógenes, cínico, para que andar com essa lanterna acesa em plena luz do dia? Diógenes respondeu: estou à procura de um homem honesto. Capítulo 5. Dos 60 aos 70 anos. Quando Diógenes tinha 60 anos, ele disse para o povo que o dia ia virar noite. Todos riram e chamaram Diógenes de doido, mas às 11 horas da manhã, o dia virou noite e o povo saiu correndo apavorado para dentro de suas casas. Só ficaram Diógenes, os cachorros, os gatos e os ratos na rua. Às 3 horas da tarde, o sol reapareceu. Um dia, uma mulher rica estava desesperada porque seu filho estava muito doente à beira da morte. Ela foi até o mendigo Diógenes e disse: Diógenes, meu menino está quase morrendo. Já pedi aos deuses, chamei médicos, curandeiros. Nada eles conseguiram fazer. Diógenes, peça ao seu Deus para ele salvar o meu menino. Diógenes disse: coloque a minha manta de dormir em cima da criança e amanhã você tira a manta. A mulher rica colocou a manta de Diógenes sobre o filho e o marido dela disse: você tá louca? Você tá maluca? Colocou a manta do mendigo Diógenes em cima da nossa criança? Ela disse: o Deus de Diógenes é muito poderoso, ele já mostrou isso ao povo. Se o nosso filho ficar curado, eu vou assistir ao culto de Diógenes no templo do Deus dele. No outro dia a criança estava curada. Um dia Platão falou para Diógenes: Diógenes, como você largou tudo para viver numa miséria? Diógenes respondeu: Platão, eu só faço o que Deus manda.
Quando Diógenes tinha 66 anos, Platão morreu aos 80 anos. Mesmo com as desavenças entre eles, Diógenes foi ao enterro de Platão e começou uma amizade com Aristóteles. Um dia Aristóteles falou para Diógenes: Diógenes, eu nunca concordei com Platão em ficar te perseguindo só porque você adorava um deus, ajudava aos pobres e aos animais, e suas filosofias eram diferentes dos outros filósofos. Um ano depois, Aristóteles falou para Diógenes que estava indo para a Macedônia para ensinar o príncipe Alexandre, o filho do rei Felipe II da Macedônia. Diógenes disse: boa sorte, meu amigo, vá com Deus. Aristóteles foi para a Macedônia no ano 344 ensinar o príncipe Alexandre, que tinha 10 anos. Ele era filho do rei Felipe II da Macedônia. Capítulo 6. Dos 70 aos 90 anos. Quando Diógenes tinha 70 anos, a cidade de Atenas estava sofrendo uma seca terrível de 5 anos. O rei de Atenas chamou oráculos, filósofos e feiticeiros para acabar com a seca, mas nada adiantou. Ele então decidiu chamar Diógenes, o mendigo, no palácio e disse: Diógenes, já faz 5 anos que não chove e não podemos plantar nada. Já pedimos aos deuses e eles nada fizeram. Diógenes, peça ao seu Deus para ele acabar com essa seca. Diógenes disse: eu peço se você cortar os impostos dos pobres pela metade. O rei de Atenas disse: eu cortarei pela metade os impostos dos pobres se chover. Diógenes pediu um copo com água e pediu a todos que saíssem do palácio. Todos saíram e Diógenes ficou fora do palácio com o rei e a rainha diante da multidão. Diógenes pegou um copo com água e jogou para cima. A rainha disse para Diógenes: já tem pouca água e você fica jogando fora. Diógenes disse: minha rainha, virá tanta chuva que as ruas de Atenas ficarão alagadas. De repente, começou a chover e as ruas de Atenas ficaram alagadas. O rei chamou Diógenes para morar no palácio, mas Diógenes não aceitou o convite e continuou morando nas ruas de Atenas. O rei não cumpriu sua promessa de cortar os impostos dos pobres pela metade. Então Diógenes amaldiçoou o rei de Atenas e disse: o seu reinado vai cair. Os macedônios vão tomar toda a Grécia. Os macedônios eram gregos, mas algumas cidades da Grécia não aceitavam os macedônios como gregos. No ano 378, quando Diógenes tinha 75 anos, o rei Felipe II da Macedônia e seu filho Alexandre invadiram Atenas. O rei Felipe II chamou os filósofos para uma reunião no palácio. Diógenes foi à reunião e disse: Rei Felipe II, deixe o povo de Atenas viver as suas vidas normalmente. O rei Felipe II conhecia as histórias sobre Diógenes porque Aristóteles contava para ele e para o seu filho Alexandre. O rei Felipe II atendeu ao pedido de Diógenes. Quando Diógenes tinha 77 anos, Filipe II estava perto de ir para a guerra contra os persas, mas ele fez uma besteira. Ele estava bêbado e foi até o pequeno templo do deus de Diógenes. Ele quis entrar com o cavalo no templo, mas o cavalo se recusava a entrar. Ele e mais 4 homens colocaram o cavalo à força para dentro. O cavalo, assustado, relinchava e saía quebrando tudo. Os alunos de Diógenes foram correndo avisar a ele e Diógenes disse para o rei Filipe II: Você entrou com o cavalo e bagunçou o templo do meu Deus. Você não enfrentará os persas. Filipe II riu e saiu andando com seus soldados. Um mês depois, a praga de Diógenes sobre o rei se cumpriu. Quando o rei Filipe II estava partindo para a guerra contra os persas, ele foi assassinado por um de seus soldados no ano de 336. Seu filho Alexandre se tornou então o rei aos 20 anos de idade. Quando Diógenes tinha 80 anos, o anjo reapareceu para ele uma noite e disse: Diógenes, falta poucos dias para o rei Alexandre enfrentar os persas. Diógenes, o rei Alexandre está convocando filósofos, oráculos e feiticeiros para saber como ele pode vencer essa guerra contra os persas. Amanhã ele vai chamar você no palácio. Diógenes, entregue o outro colar para o rei Alexandre, que ele vencerá todas as guerras e se tornará Alexandre o Grande. Mas ele não pode tirar o colar do pescoço dele, senão ele morrerá. No outro dia, o rei Alexandre chamou Diógenes e perguntou: Diógenes, como posso vencer essa guerra contra os persas? Diógenes respondeu: Rei Alexandre, use esse colar que eu fiz. Ele tem 50 anos que estou guardando. Essa pedra desse colar veio do céu e caiu no quintal da minha casa em Sinop. Foi o meu Deus que enviou essa pedra.
Um anjo apareceu para mim e disse: Diógenes, faça 2 colares dessa pedra. Um colar é para você usar e o outro é para você dar um dia a uma pessoa especial. Ontem o anjo apareceu para mim novamente e me mandou entregar o colar para você. E disse que com ele você vencerá todas as guerras e se tornará o rei Alexandre o Grande. Mas, rei Alexandre, você não pode tirar esse colar do seu pescoço, senão você vai morrer. Diógenes colocou o colar no pescoço do rei e 1 mês depois o rei Alexandre partiu para a guerra contra os persas no ano 333. Ele tinha 23 anos. Quando Diógenes tinha 85 anos, ele foi sequestrado por piratas e levado para a ilha de Creta. Diógenes perguntou aos piratas: por que vocês estão me sequestrando? Um velho mendigo de 85 anos não tem nenhum valor. Os piratas responderam: pagaram muito bem para te sequestrar. Quem pagou foi um comerciante e um filósofo. Diógenes disse para os piratas: por que vocês não alimentam os escravos? Se fossem ovelhas, vocês alimentariam para vê-las mais saudáveis e venderem por um melhor preço. Os piratas ouviram, compreenderam e passaram a alimentar os escravos para poder vender mais caro. Quando o barco estava em alto mar, veio uma tempestade com grandes ondas. Os piratas ficaram apavorados e disseram: nós vamos morrer. Diógenes levantou com seu cajado e colocou no mar. A tempestade parou. Os piratas disseram: nós vamos libertar você, Diógenes. Diógenes disse: façam o que vocês iam fazer, vendam-me, não se preocupem. Quando Diógenes estava na ilha de Creta sendo vendido como escravo, Xânides, o comerciante, estava na ilha de Creta na casa dos parentes dele. Ele viu Diógenes sendo vendido como escravo. Xânides conhecia as histórias de Diógenes e comprou Diógenes para ele ensinar os filhos dele. Diógenes foi morar em Corinto, na casa de Xânides, e passou a ensinar os filhos de Xânides. Diógenes recusou as ofertas de resgate dos seus amigos para sua libertação, entre eles Aristóteles e seus alunos. Diógenes não deixou de ser mendigo e dava palestras na cidade de Corinto, falando do seu Deus único e suas filosofias. Às vezes Diógenes dava palestras no templo do seu Deus em Atenas. Um dia, Diógenes estava em uma vila na cidade de Corinto quando um agricultor falou: Diógenes, o poço da minha vila secou. Já fizemos de tudo. Vamos lá, meu amigo, peça ao seu Deus por água. Quando Diógenes chegou ao poço, ele viu só terra. Diógenes cuspiu no fundo do poço e o povo de Corinto disse: esse homem é maluco, tire ele daqui. Diógenes disse: olhem para vocês, creem no meu Deus. E o poço encheu até a boca. O povo de Corinto fez uma festa. Capítulo 7. Dos 90 anos à Ascensão. Quando Diógenes fez 90 anos, o anjo apareceu pela última vez para Diógenes na parte da manhã na cidade de Corinto e disse: Diógenes, quando eu mandei você falsificar as 90 moedas com seu rosto, eram seus 90 anos de vida. Diógenes, você foi obediente a Deus. Hoje você vai morrer e sua alma estará perto do Senhor. E o rei Alexandre também morrerá hoje, porque ele tirou o colar do pescoço dele. Diógenes chamou Xânides e a família dele e disse: Xânides, o anjo apareceu para mim essa manhã, disse que eu e o rei Alexandre o Grande vamos morrer hoje. Xânides, quero que no meu velório coloquem o meu corpo embaixo daquela árvore. E por favor, Xânides, entregue esses papiros aos meus alunos no templo do meu Deus em Atenas. Diógenes morreu assim que terminou a conversa com Xânides. Diógenes, o cínico, e Alexandre o Grande morreram no mesmo dia, no ano 323 a.C. No dia que Diógenes morreu, todos os cachorros da Grécia latiram despedindo-se de Diógenes. O velório de Diógenes foi debaixo da árvore. Quando estava perto da hora de enterrar Diógenes, uma luz branca apareceu no céu e foi até o corpo de Diógenes embaixo da árvore e levou o corpo de Diógenes para o céu e sumiu. O povo de Corinto ficou assustado e impressionado com o que testemunharam e fizeram uma homenagem a Diógenes. Em uma pedra onde seria seu túmulo, Aristóteles escreveu uma frase na pedra: o próprio bronze envelhece com o tempo, mas a tua glória, Diógenes, nem toda a eternidade destruirão, pois apenas tu ensinaste aos mortais a lição da autossuficiência da vida e a maneira mais fácil de viver. Quando o rei Alexandre estava morrendo, falou para os seus soldados: enterra o meu corpo com as mãos para fora da minha sepultura, para o mundo saber que a pessoa que me conquistou não tinha nada. Ele estava falando de Diógenes, o cínico. Um ano depois de Alexandre morrer, Aristóteles morreu no ano de 322.
Quando Alexandre o Grande morreu, o Império Grego foi dividido por 4 generais. Cada um deles ficou com uma região e a paz na Terra durou muitos e muitos anos. Depois de muitos anos surgiu o Império Romano. O Império Romano destruiu o pequeno templo de Diógenes, o templo do Deus único. Só ficaram as ruínas. Muitos anos depois da morte de Jesus, quando o apóstolo Paulo passou na cidade de Atenas, ele falou, segundo o livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23, no Areópago, que era um lugar onde se reuniam os filósofos e os juízes de Atenas. O apóstolo não mencionou especificamente o templo de Diógenes, mas fez referência aos vários altares que havia na cidade, inclusive um dedicado ao Deus desconhecido. Se você gostou desse conteúdo, seja grato e o universo te recompensará com mais bênçãos. Como valor de troca, deixe seu precioso like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber as atualizações do nosso conteúdo. Compartilhe com os amigos e milagres acontecerão na sua vida. Assim é, assim seja e assim será. Amém.